Olá, você é bem-vindo a mais uma edição do projeto que chama Vive nas Ciências. A OSS noticia um tema muito fundamental que vai falar de reação de oxirredução. Mas antes de entrar nesse processo de oxirredução, noticiou ainda certas coisas que nós chamamos e muito fundamental para compreender logo na primeira edição, depois para poder seguir posteriormente para outras edições deste mesmo tema. Então, esses conceitos ou esse assunto e muito delicado que vai cambiar se não levar em consideração no comité mais erros. Então, reação de oxirredução e reação que ocorre que ganho ou perda do número de oxidação. Então, sendo assim, não tem também outros conceitos que eu não vou falar e fundamental para compreender, porque não há papel de agente oxidante e agente redutor. Agente oxidante é aquele agente, ou aliás, aquela substância que tem elemento que está a reduzir esse número de oxidação. Ok? Agente redutor é aquele agente que tem, ou aliás, que substância que tem elementos que estão a aumentar esse número de oxidação. Aliás, nessa aula, a gente chega à conclusão do plano. Agente oxidante, número de oxidação ali está diminuindo. Agente redutor, número de oxidação está aumentando. Sendo assim, não podemos chegar ainda a outra conclusão, porque na química, realmente, não está dizendo por exemplo, não foi 7, por exemplo, matematicamente, menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2, mais 3. Ok. Processo, hora que está, por exemplo, no número, se não se tem a tendência para o número positivo, não está a falar processo e oxidação. Processo e oxidação. Agente, como é que nasceu? Agente nasceu redutor. Se o processo está a oxidar, nesse caso ele está a ganhar número de oxidação, automaticamente, se a gente nascer redutor. Então, matematicamente, não pode ocupar e perde o número de oxidação, mas ganha o número de elétrons. Aliás, e ganha o número de oxidação, mas perde o número de elétrons. Porque elétrons sempre cargas negativas, que eu não esqueci. Agora, se tendência ir para ali, não estou falando de um processo de redução. Se processo de redução, a gente nascer oxidante. Se a agente e oxidante, isso significa como, aliás, o processo e redução, isso significa como está a perder número de oxidação. Sendo assim, se a agente ser oxidante, isso significa como está a ganhar número de elétrons. Então, esses são os fundamentais. Ainda que não precisa de outros conceitos também, não pode levar em consideração, uma caso de número de oxidação de oxigênio. E da 0 menos 2. Mas na casa que está, por exemplo, num peróxido, e da 0 menos 1. Por que está sendo? Por exemplo, cada exemplo do peróxido, um água oxigenado. A oxigenado e exemplo típico de peróxido. Ali nessa água, oxigênio seguro, oxidação da 0 menos 1. Agora, e não busca também uma oxidação de hidrogênio, que dá 0 mais 1. Mas, em caso de estar na forma, por exemplo, um hidreto, nesse caso, ele vai ser menos 1. Tal exemplo de um hidreto. Exemplo de um hidreto de potássio. Então, nesse caso, hidrogênio vai ser menos 1. Para ver o que é? Para ver hidrogênio associar a um elemento metal que sempre se muda a oxidação está sendo positivo. Ok? E outro conceito também fundamental, que eu não esqueci, e tem a ver com soma total, por exemplo, o número de carga total que tem que ser igual a 0. E tudo elemento tanto simples, assim soma composto, e tem que ser tudo igual a 0. Produtos que não têm na reação
solução, ou tudo elementos, ou tudo compostos que não têm seu valor, aliás, número total de sua carga tem que igualar a zero. Isso significa que todo elemento que está, um elemento simples, um elemento simples, desculpa, se o número de oxidação tem que ser zero, por exemplo, sódio. Se o número de oxidação, se está só sódio, se o número de oxidação tem que ser zero. Se está sódio na forma iônica, e tem outra expressão. Por exemplo, se não tem sódio na forma iônica, por exemplo, mais 1. Isso significa que o número de oxidação tem que ser o próprio número de aquele íon. Então, outra coisa também que nós temos que levar em consideração, se nós falamos carga total de qualquer substância simples tem que ser em zero. Por exemplo, se não tem ácido fosfórico, se tudo carga total desse ácido tem que ser igual a zero. Como é que pode ser igual a zero? Não pode fazer método matemático de diferentes maneiras. Por exemplo, cada número de oxidação de oxigênio, para que está na forma iônica, ou aliás, para que está na forma de peróxido, e está sendo menos 2. 4 multiplicado por 2 não tem menos 8. 4 por 2 não tem 8, mais vezes menos não tem menos. Ok? Porque que não há se valência, no momento, o número de oxidação, desculpa, no momento de nascer fósforo. Então, há o número de oxidação de hidrogênio. Na hora que está na peróxido, e dá ser mais 1. Então, mais 1. Ou simplesmente vamos estar por aqui, mais. Se necessidade de 1. Ora, aqui não por menos ou por mais. Isto é independência. Então, 3 multiplicado por 1, não tem mais 3. Ok. Não tem mais. Não tem menos 8, não tem mais 3. Agora, tanto que fósforo livre tem. Não pode usar a regra matemática. Por exemplo, menos 8 mais 3. Não tem menos 5. Bonito. Mas, a nós calcula o objetivo. E cá tem menos 5, porque se não tem menos 5, se não adiciona menos 5, que o valor não tem de tipo isto de valores de menos, por exemplo, para de menos 5, menos 8, não tem menos 13. Então, se não tem menos 3, menos 3, com certeza ele nasceu, aliás, ele nasceu menos 10. Isso significa que o mercado nasceu igual a 0. Então, qual não faz? O que é que eu digo que faz? S não tem que pegar, por exemplo, isto é, se colocamos em fazer matemática direto, ou aliás, se colocamos aqui outra forma de matemática, então, que menos é menos 8 para ter menos, por exemplo, mais 3 igual a 0. Então, se não for assim, ele não permite não ter o primeiro membro e o segundo membro. Então, se não ter os membros, o que ele está permitindo para fazer? Então, não acaba que aliás, N não passa para o segundo membro, automaticamente não acaba que o primeiro membro fica mais para aqueles que têm incógnita. Por exemplo, nesse caso, ele não passa tudo, para ver que não quiser, para não mexer, pelo tudo cambar para o segundo membro. Sendo assim, se camba tudo para o segundo membro, não tem mais 8 menos 3. Mais 8 menos 3 não tem mais 5. Então, sendo assim, valor ou número de oxidação de fósforo a ser mais 5. Agora, meu último. Porque agora que eu falo com mais ainda dá tudo 0. Mais 3 multiplicado por 1 ainda dá 3. Não tem 3. Não tem 1 multiplicado por mais 5. Não tem mais 5. E não tem tanto. Menos vezes mais, não tem menos 4 multiplicado por 2, não tem menos 8. Então, mais com mais, não tem mais 8 menos 8. Sendo assim, em número simétrico, o valor nascer igual a 0. Então, isso significa que o valor que não tem que ser tudo igual a 0. Ainda que tem outra forma matemática que não pode fazer. Mas, agora vamos puxar, por exemplo, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Ok. Carga ser o número de oxidação de oxigênio, sempre menos 2. E quando carga ser o número de oxidação de cálcio, a valência de cálcio, 2.
mais 2, portanto, mais 2. Sendo assim, não tem um que não vai ter nenhum momento de carbono. Então, não tem câmbio. 6 ou mais 6, isto é, se não me usar essa forma, se não vamos usar também, eu posso usar um outro processo matemático. Esse é o processo matemático. Por exemplo, um cálcio multiplicado por 2, esse número iônico, mais 1 multiplicado por x, elevado a x, por exemplo, eu propus mais, se não mexi, não propus lá, mais 3 multiplicado, aliás, não propus mais 3 multiplicado por menos 2. Tudo deve ser igual a 0. Então, esse próprio procurar número de oxidação de carbono. Então, como eu próprio fazer? Ele não tem 1 multiplicado por 2 mais x 3 multiplicado por menos 2. Então, ela tem menos 6, tudo isto é igual a 0. Então, sendo assim, esse número de incógnita, portanto, e nós ficamos no primeiro membro, que isso que tem incógnita passa para o segundo membro. Regra de matemática. X igual, não tem menos 6. Olha que acabou para o segundo membro, e nós ficamos mais 6. Não tem mais 2. Olha que acabou para o segundo membro, e nós ficamos menos 2. Sendo assim, não tem x igual, e nós temos 4. Aliás, mais 4. Então, número de oxidação de carbono e mais 4. Essa e outra forma para poder andar, para poder conseguir número de valência, ou que não mexe, aliás, número de valência não, mas sim número de oxidação de elemento que não mexe. Agora, se o processo, se não mexe número de oxidação de um composto que tem elemento que está na forma iônica, que está falando como tudo essa carga vai ser igual a número daquele número iônico. Então, vamos por exemplo, Li. Como eu vou poder agilizá-lo? E simples, não apenas é mesmo carbonato de cálcio, é mesmo carbonato de cálcio. Se, por exemplo, porventura, a mim pode simplesmente pedir menos, tipo menos. O menos 1, por exemplo. Então, se tem menos 1, o que é que acontece? Gosto de não poder calcular, para poder se cada ser número de oxidação de carbono, que cada seria 4, se uma maneira que está de 4. E nesse caso, não. Para ver que para oxigênio vem na forma iônica, que nós falamos como nós temos substância iônica. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Que mesmo procedimento, ele não põe mesmo mais 2, porque o número de oxidação de cálcio e mais 2. Os nomes de não ubicados e valências. Elementos metais. Não dá pega, se próprias valências, não usa, suma-se o número de oxidação. Simples. Então, o que eu vou fazer? E simples, não pega 1 multiplicado, mesmo procedimento lá, 1 multiplicado por 2 não tem 2, ou mais 2, mais, ali não tem x, ou 1 multiplicado por x não tem x. Mais 3, que seria 3i, menos Fabia. Ali, no cui, nesse caso ali, o oxigênio está na forma iônica, mas o que significa como e cadê que continua a ser como o número de oxidação. Ao mesmo tempo, ela tem menos 1. Ok, ela tem mais menos, não põe menos 2, que seria se número de oxidação. Então, ela tem menos 2, que seria o número de oxidação de oxigênio. Tudo vai ser igual a cada. E cada seria igual a 0, se não põe lá igual a 0. Li, e cá está na forma iônica, então, não põe tudo igual a 0. Li vai ser igual a menos 1. K menos 1, seria S menos 1, para estar na forma iônica. Então, assim, nós temos 2 mais x, e nós temos menos 6, tudo igual a menos 1. Então, nós temos x igual 6, primeiro normal, menos 1,
na manti. Então, o que vamos fazer? 2 está no primeiro membro, não passa para o segundo membro, vai ser menos 2. 6 está no primeiro membro, que o sinal negativo. Ela passa para o segundo membro, ela passa a ser o sinal positivo, mais 6. Sempre assim, não tem x igual menos 2. Olha, menos 2 menos 1. Não tem menos 3 mais 6. Sempre assim, não tem x igual menos 3 mais 6. Não tem mais 3. Então, a regra matemática está falando entre dois números têm sinais diferentes. Nota faz o quê? Nota sobre eles, isto é, se tem sinal mais e sinal menos. Nota sobre eles, não manda sinal de que número que tem maior valor absoluto. Sendo assim, não tem subtração. Menos 3 mais 6, não tem mais 3. Mata o sinal de primeiro. Isso não vou falar. 6 menos 3. E fica 3. E fica com o sinal de mais qualquer que é copiar 6 que tem maior valor absoluto. Sendo assim, número de oxidação de carbono neste contexto aqui, e cada saída mais 4, como eu concluí, dá mais 4 na saída, mais 3. Então, essa forma que nós podemos trabalhar também para poder conseguir o número de oxidação de qualquer elemento. Esse é um passo muito fundamental. Agora, no YouTube, se conta tudo a escala dá 0. No YouTube, 2 mais 3 ainda, que não tem 3 multiplicado por 2, não tem menos 6. Além de que a mais, não tem um outro problema, mas ela tem um outro menos 1. Então, aqui, menos 1. Sendo assim, no YouTube, esta dá mais 5, 2 por 3 dá mais 5, menos 6. Mais 5 menos 6, menos 1. Então, linha do crescimento, não é que não subtraem, pode ter sinais diferentes, mas não é um sinal de que tem maior valor absoluto. Sendo assim, não vai ter menos 1 igual a menos 1. Suma S menos 1 e cai incógnita. E cá tem aliás incógnita, portanto, que não vai fazer, não vai passar para o segundo membro. Se não passar para o segundo membro, não vai passar para ele no segundo membro. Menos 1 mais 1. Então, em número simétrico, agora não tem número simétrico igual a 0. Então, tudo igual a 0. Portanto, soma ou carga total desse composto tem que ser sempre igual a 0. Aqui você fala tudo as cargas tem que ser igual a 0. Se não fosse a reação de oxidação, não pega esse número para B e dá um outro número diferente de 0. Então, aí para B e cá está certo. Muito obrigado aos que fim de mais uma edição. Eu que a Mona falou, muito obrigado por assistir. Acabou de esquecer sempre no final do vídeo. Dá por like, espero que você gosta. E por deixar comentário, por deixar pergunta. Hora que justificar, não responder todos os questionários de maneira possível. Muito obrigado.